Olá! Hoje vamos falar sobre o manejo da DPOC na atenção primária. DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença pulmonar que obstrui as vias aéreas, dificultando a respiração. É mais comum em pessoas com mais de 50 anos de idade e está relacionada, principalmente, à exposição significante ao fumo, poluição, poeira e produtos químicos. É uma doença responsável por mais de 3 milhões de mortes por ano, sendo a terceira causa de morte a nível global. É uma doença comum, prevenível e tratável, por isso temos que abordar e manejar corretamente, bem como trabalhar na prevenção ao tabagismo, que é a causa de 80% dos casos. Os principais sintomas de DPOC são falta de ar, tosse crônica e expectoração associados a fatores de risco, como tabaco, exposição a poluentes, poeira e produtos químicos. É uma doença progressiva e pode se tornar incapacitante, progredindo para falta de ar e cansaço a atividades corriqueiras, como trocar de roupa ou tomar banho. O principal fator de risco é o tabagismo, principalmente para idosos. Outros tipos de fumo, como cachimbo, narguilé, maconha e a exposição passiva a eles. Além disso, a exposição a poluentes, poeira, fumaça por queima de biomassa, como queimadas ou lenha em fogão, caldeiraria e também exposição a produtos químicos podem contribuir para causar ou piorar a doença. Pensamos em DPOC quando o paciente se queixa de dispneia, tosse crônica ou produção de expectoração, tem a história de infecções respiratórias recorrentes ou história de exposição aos fatores de risco. Tendo isso, é necessário realizar o exame de espirometria para estabelecer o diagnóstico. A presença de uma relação VF1 por CVF menor que 0,7 pós-broncodilatação confirma a presença de limitação do fluxo aéreo persistente, fechando, portanto, o diagnóstico de DPOC. Um ponto importante a ser abordado é a exacerbação, que é o agravamento agudo dos sintomas respiratórios do paciente DPOC, ou seja, exacerbação da dispneia, tosse com aumento de volume ou purulência da expectoração. As exacerbações são nocivas para o paciente e impactam negativamente o estado de saúde, taxas de hospitalização e progressão da doença. Por isso, devem ser evitadas por meio de um tratamento correto e distanciamento dos fatores de risco. O tratamento tem por objetivo reduzir os sintomas e prevenir exacerbações futuras. Começamos com o tratamento não farmacológico. O primeiro e mais importante passo é abolir o tabagismo, bem como a exposição aos fatores de risco. Além disso, a reabilitação pulmonar por meio de treinamento físico, as medidas educacionais para mudança de comportamento e manejo dos sintomas são importantes para a melhora da qualidade de vida e redução das exacerbações. Para iniciar o tratamento farmacológico, o paciente precisa ser classificado dentro do modelo ABCD. Então, por meio do resultado do VF1 pós-broncodilatador, ele vai ser classificado em GOLD 1, 2, 3 ou 4. Após isso, classificamos o paciente de acordo com a dispneia e sintomas, por meio desta escala, denominada MMRC, e também por meio deste questionário, que chamamos de CAT. A combinação de todas as informações, juntamente com a quantidade de exacerbações do último ano, podem ser colocadas neste quadro, o que vai nos dar a classificação correta do paciente, permitindo que a medicação adequada seja feita. Este quadro, retirado do GOLD 2021, nos indica corretamente os medicamentos para serem utilizados de acordo com a classificação do paciente. O broncodilatador de curta duração deve ser prescrito para todos os pacientes para alívio dos sintomas. Para os pacientes do grupo A, o tratamento é feito por meio de broncodilatador de longa ou curta duração. Para os do grupo B, a recomendação é do uso de broncodilatador de longa duração, por ter eficácia maior que o de curta.
Em pacientes com dispneia severa, pode ser considerado o uso de 2 broncodilatadores. Para os do grupo C, a terapia inicial consiste no uso de um broncodilatador de longa duração. Para os do grupo D, recomenda-se iniciar o tratamento com LAMA, por ter efeito tanto para a falta de ar quanto para a exacerbação. Para pacientes com sintomas mais severos, principalmente os com limitação de exercício, podemos começar o tratamento com a combinação LABA-LAMA. Em alguns pacientes, a terapia LABA-ICS pode ser o tratamento inicial de escolha, como, por exemplo, para pacientes asmáticos com história de hospitalizações por exacerbações de DPOC, 2 ou mais exacerbações moderadas de DPOC por ano e eosinófilos sanguíneos maiores de 300 células por microlitro. Lembrando que ICS não pode ser utilizado para pacientes com história de pneumonia frequente, eosinófilos sanguíneos menores de 100 células por microlitro e histórias de infecções micobacterianas. A vacinação é um método de prevenção importantíssimo para os pacientes DPOC, por reduzir o risco de exacerbações, uma vez que diminuem o risco de infecções do trato respiratório. As vacinas recomendadas são influenza e pneumocócicas. E quando devem procurar emergência? Quando tiver agravamento dos sintomas como piora repentina da dispneia ao repouso, aumento da frequência respiratória, diminuição da saturação de oxigênio, confusão, sonolência, insuficiência respiratória aguda e início de um novo sintoma físico. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração deste vídeo e onde você encontra todas as tabelas mostradas aqui. Obrigada e até a próxima!